Baruch Yehová, Elohei Israel, Leolmei Olamim. Amém ve amém. Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Estou lendo aqui o Salmo 41:13, na tradução do Novo Mundo, em hebraico moderno. Estamos aqui, pessoal, mais uma vez para considerar fontes de conhecimento que aumentam o nosso amor, o nosso apreço, o nosso conhecimento sobre o nome de Deus. Nosso canal trata dos manuscritos bíblicos e do nome divino. E nesse vídeo especificamente falaremos sobre um mandamento que Deus deu ao povo de Israel para falar o nome dele e abençoar o povo em nome de Jeová. No hebraico, o nome de Deus aparece nos manuscritos bíblicos como Yehová. Claro que em português o tetragrama é Jeová. Agora, você sabia que existe um mandamento para falar o nome divino e abençoar o povo em nome de Jeová? Talvez você goste de consultar aí o livro de Números, capítulo 6, versículos 24 até o 27. Mais especificamente, aqui está aparecendo na tela para você a ordem direta de Deus, como que os sacerdotes, todo dia no templo, deveriam abençoar o povo em nome de Jeová. Olha que interessante que está escrito aqui. E o que tudo isso significa? Que Jeová o abençoe e o proteja, que Jeová faça brilhar a sua face sobre você e o favoreça, que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê a paz. Quando a gente fala que é um mandamento, é exatamente porque Jeová disse para Moisés: diga a Arão e aos filhos de Israel, é assim que vocês devem abençoar o povo de Israel. E aí disse as palavras, né? E aí no 27 diz: e eles invocarão o meu nome sobre o povo de Israel para que eu os abençoe. Então, o nome divino proclamado sobre o povo, na bênção sacerdotal, que é essa bênção que a gente está analisando aqui, era exatamente para que o povo fosse abençoado por Jeová Deus. Então, aqui era um mandamento para que se falasse essa bênção em nome de Jeová. Então, não podia usar aqui um outro título no lugar do nome de Jeová, tá bom? Todo o povo de Israel estava acostumado com essa bênção. E se você consultar a Bíblia Rabínica, é uma Bíblia que está gratuita agora online, tá bom? Você também pode ver aqui o mesmo texto com o nome divino escrito Yehová no hebraico e Jeová em português. As fontes bíblicas em hebraico, todas elas vêm apontando para Yehová e por isso mesmo, em português, nós temos Jeová. Tranquilo? Agora, essa bênção sacerdotal que nós lemos aqui em Números, ela era falada para todo o povo no templo todo dia. Inclusive a Mishnah Sotá, que é um livro produzido aí dentro do Talmud, um livro dos judeus, falando sobre esse evento, que era a bênção sacerdotal, explica o seguinte: no templo, eles pronunciavam o nome, assim como estava escrito. Então, sim, no templo, diariamente, o nome divino era falado claramente, não é? E todo o povo também ouvia e sabia o nome de Deus. Agora, alguns criaram uma narrativa de que não, que o nome se perdeu, que não se sabe mais. Diversos segmentos têm interesse nessa narrativa para tentar desencorajar o uso do nome divino. Mas, na verdade, vimos que o nome divino era pronunciado e não era proibido. Ele era sinônimo de trazer bênçãos ao povo, era muito bem-vindo, né? E alguns dizem que no primeiro século as pessoas não sabiam mais o nome de Deus. Só que essa narrativa contradiz alguns registros históricos, como, por exemplo, Flávio Josefo, em Guerras Judaicas, no livro 5, no capítulo 10, ele não fala o nome de Deus, mas ele diz que as pessoas invocavam o nome de Deus. E ele diz o contexto também. Quando houve o cerco romano a Jerusalém, as pessoas que saíam à noite para pegar alguma erva para poder comer,
quando eram apanhados pelos soldados, eles imploravam para não morrer ou para não ser roubados, e ao implorar para os soldados, eles invocavam o nome de Deus. Foi escrito ali em grego, onoma ton theon, o nome de Deus, tá? Então, as pessoas sabiam sim o nome divino de acordo com esse fato histórico. Não apenas os judeus, mas até mesmo alguns que eram romanos também sabiam o nome. Veja esse relato aqui, no registro de Filo, quando ele está falando sobre um romano, o imperador Gaius, o Calígula. Ele era uma pessoa muito ruim, mas, de qualquer modo, mesmo sendo uma pessoa assim, ele também sabia o nome de Deus. E tem esse registro mostrando aqui, ó, nesse livro, Filones Alexandrini Legatio ad Gaium, com tradução para o inglês. Diz o seguinte, nesse trecho aqui, na seção 353, 354, fala desse discurso de Gaio e que, até mesmo erguendo as mãos para o céu, pronunciou o nome. Então está esse registro de que Gaio pronunciou o nome. Agora, o escritor acrescenta que, naquela época, já era considerado um pecado falar esse nome. Alguns consideravam assim, né? Claro, nem todos. Mas veja que uma pessoa que era um romano falou o nome divino, o que eles consideravam na época como um pecado. Mas o nome não era desconhecido, não havia se perdido, senão um romano não conseguiria falar, concorda? E essa é uma fonte histórica. Às vezes a pessoa fica, mas onde eu acho essa fonte histórica? Deixa eu mostrar aqui para você. Você pode acessar por aí também. Aqui o livro, ele está, por exemplo, na archive.org. Você pode fazer um registro, pedir um empréstimo, e aqui, ó, aqui está. Filones Alexandrini Legatio ad Gaium. Aqui na página 143, na seção 353, 354, tem aqui a parte grega e tem também a tradução para o inglês, tá bom? Então, se você ficar só nas fontes em português, talvez você fique limitado, né? Mas aqui tem uma fonte adicional para você consultar como fonte histórica. Então, o que a gente está observando é que a bênção sacerdotal era dada todo dia no templo, as pessoas sabiam o nome era muito bem-vindo, era sinônimo de bênção, e as pessoas comuns também conheciam e podiam falar o nome divino. Agora, às vezes você quer uma fonte, por exemplo, do judaísmo, né? A gente tem um rabino, que o nome dele é Jacob Bakrak, e o livro dele não está escondido, o livro dele não é secreto, está disponível online, gratuito, você pode baixar. E o que é que ele fala? Sobre o nome divino, ele diz que as vogais são E, O e A. Se você tem um tetragrama com consoantes, as vogais seriam E, O, A, ou Shiva, Roland, Kamatz. E, O, A. Portanto, a pronúncia Yehová. Ele diz que não são as vogais de Adonai e que esse sim é o nome que os sacerdotes no templo costumavam invocar, o nome único e explícito da maneira como está escrito. Porque para os judeus, mesmo sendo só consoantes, eles já sabiam as vogais. E eles pronunciavam Yehová. E aqui, esse gramático e rabino, no livro dele, ele dá esse registro também. Vou mostrar o livro dele para vocês, se quiserem baixar, se quiserem conferir. Está online, está gratuito, tá bom? E nesse site aqui eu vou deixar o link na descrição. Aqui vocês estão vendo a capa do livro dele. O título é esse em hebraico, Ishtaдаlut in Shadal, que era uma exortação a Shadal. Ele está se correspondendo com Samuel David Lusato. E aí foi publicado aqui, republicado em 1896. Você pode baixar, né? E ele tem aqui todo o material, né? Que ele era um rabino e ao mesmo tempo gramático, Jacob Bakrak. Então, eu estou aqui com o livro. Vamos para a página 28 para me mostrar uma nota a vocês. Vou dar o zoom aqui para você perceber como ele de fato escrevia o nome Yehová nessa obra. Aqui você encontra ó, uma nota ao pé da página. Aqui, ó, tá vendo? Yehová. Ele usava então esse nome como sendo um nome divino e já mostrei para vocês outro trecho que ele fala então claramente que esse era o nome pronunciado no templo. Você pode baixar, é gratuito, está online, ok? Essa é uma fonte adicional, uma fonte judaica. Se você quiser acessar ainda uma outra fonte do judaísmo, você pode, por exemplo, digitar no Google Tikkun Olam Sefaria.
Na Tikkun Olam Sefaria, você vai procurar uma obra, deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês, aqui, ó, Ordinances for the Betterment of the World. O que significa isso? Orações e ordenamentos para um mundo melhor. Tikkun Olam se refere a uma reparação do mundo, tornar o mundo melhor. Basicamente é isso. Aqui, nesse trecho da Mishnah, você acessa aí e você vai poder encontrar, então, mais informações, como essa aqui, por exemplo. Ó. É as 10 lembranças, o que a pessoa deveria fazer, os mandamentos que a pessoa deveria lembrar e realizar, geralmente mediante a prática, mediante orações, durante as festividades. E aqui tem esse registro, olha, que eu achei muito curioso, porque tem o nome Jeová em hebraico, e na tradução, mesmo se você colocar em inglês também, vai ter a mesma tradução em português, vai estar aqui, ó, Jeová, Jeová, né? Então, vem citando aqui várias vezes nesse trecho das 10 lembranças, né? Jeová, Jeová Elohecha, Jeová, nosso Deus. Então, é muito importante a gente confirmar que em fontes judaicas, sim, esse é um nome considerado legítimo, tá bom? Nas fontes disponíveis que temos até o momento. Então é por isso que nós também aqui em português falamos Jeová, porque vem do hebraico Yehová. Agora, se você deseja acessar uma fonte mais moderna, aí no YouTube, você pode ver o Rabino Ventura no Debate Mais, lá por volta de 1 hora e 8 minutos, ele vai falar 2 vezes que o tetragrama em português é Jeová. Ele falou isso no Debate Mais, na 102,9, né, nesse programa sobre a Trindade é Bíblica, eles estavam falando sobre isso, e no contexto ali falando sobre Moisés e a conversa dele com Deus, ele mencionou 2 vezes, então, que o nome de Deus em português, o tetragrama, é Jeová mesmo, tá? Todas essas fontes, então, nos indicam que a gente pode falar o nome divino com respeito, com louvor e por amor, não é? Se você é uma pessoa que se preocupa, eu não quero falar o nome de Deus em vão, ou não quero levar o nome de Deus em vão, é só olhar para Jesus, porque Jesus Cristo, ele disse que tornaria o nome do Pai conhecido e por amor, e que os discípulos continuariam em união com ele e com o Pai exatamente por isso. Então, se seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, obedecermos em amor, nós com certeza teremos apreço pelo nome do Pai. E se seguirmos Jesus, é claro que demonstraremos amor ao próximo. Agora, se seguirmos Jesus, não vamos nos envolver em partidarismos políticos, não é verdade? Porque Jesus não fez isso. Se seguirmos Jesus, é claro que a gente não vai ter aí uma promoção da violência, porque Jesus não fez isso. Não participaremos de nenhuma forma de bagunça, né? Nem em nome de Jesus, nem em nome de Jeová, porque respeitamos tanto o Filho, como também respeitamos e adoramos ao Pai Jeová, que é nosso Pai e nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo e o Deus de Jesus Cristo. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês que ficaram aqui e espero que tenha ficado claro, né, que existia um mandamento bíblico para que o nome de Deus fosse invocado sobre o povo de Israel e para que o povo que tivesse sendo obediente, com sinceridade de coração, aí sim receberiam muitas bênçãos da parte de Jeová Deus. Todos nós, como cristãos, continuemos então seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que com amor adora e honra o seu Deus e Pai. Nós também podemos fazer o mesmo, louvando e respeitando o nome bendito de Jeová Deus, assim como Jesus Cristo fez, assim como Jesus Cristo faz. Bom, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês a esse assunto. Fiquem com as bênçãos de Jeová Deus na vida de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.